Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, sou enfermeira obstetra e a convidada do dia é a Brooke Rebelo. Ela é americana e atualmente mora na Califórnia do Norte, nos Estados Unidos. Brooke é formada em saúde pública e enfermagem e está cursando doutorado em prática de enfermagem para atuar como enfermeira de prática avançada em saúde da família. E atualmente trabalha como enfermeira obstetra. Seja muito bem-vinda, Brooke Rebelo. Brooke, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo bem. Obrigada por participar do nosso episódio de hoje. De nada, estou animada para estar com você e falar sobre algumas coisas legais. Muito legais. Me fala uma coisa, vamos começar com o que te motivou, porque hoje a gente está falando sobre enfermeira obstetra, né? O que te motivou a se tornar uma enfermeira obstetra? Então, quando eu era mais jovem, eu tinha alguns sobrinhos que têm problemas medicais, né? Algumas doenças e tal. Eu sempre cuidava deles. E cuidando deles já me fez querer ser uma enfermeira, só não sabia qual tipo de enfermeira eu queria ser, né? E um ano, quando eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio em Peru e falava espanhol um pouquinho, né? E quando eu estava lá, eu tinha um projeto que trabalhava com algumas mais adolescentes, mais com tipo 15, 16, 17 anos. Isso foi meu grupo que eu cuidava, que eu ensinava, ajudava elas a cuidar dos bebês. Eu fiquei apaixonada, porque eu sempre gostava muito de bebês, mas com aquilo eu comecei a aprender mais sobre as mães, né? Sobre a maternidade. Depois eu cresci, eu fiquei mais madura, e eu decidi realmente que eu queria fazer parte disso. E também eu acho tão legal o parto, tipo, o poder que eu tenho para ver filhos entrando no mundo e famílias sendo criadas é muito legal, é muito fofo, esquenta meu coração, então eu fiquei apaixonada. Na faculdade de enfermagem, eu fiz meu dia lá no parto e tinha um parto bem lindo, perfeito, e já fiquei apaixonada. E já era. Já era. Já era, eu gosto muito. E fala para mim como que foi a sua formação e especialização na área? Então, eu fiz meu bachelor's, então é como 4 anos de estudos. Eu me formei em enfermagem e eu achei um programa bem legal em Carolina do Norte, tem até em outros estados também, de uma residência de enfermagem. E quando você tipo, acabou de terminar sua faculdade, você entra numa residência de 1 ano. E assim, eu fui entrevistada e tal, e eu consegui uma vaga com uma residência de obstetra. Então, eu entrei bem aí, não precisava fazer enfermagem de outras áreas antes. Eu podia já começar a ser treinado na área do parto, do labor and delivery, e foi assim que eu terminei meu ano e deu certo, eu fiquei lá até agora, no mesmo hospital. E você falou sobre outras áreas da enfermagem, né? Qual que é a diferença entre essas outras áreas e a enfermagem obstétrica? Então, tem as outras áreas. Tem mais coisas gerais, né? Você pode fazer, tipo, cirurgia, mas pode ser qualquer cirurgia, ou departamento de emergência, mas você vai ver tudo lá, um pouquinho de tudo, né? A área de mulher, de obstetra e tal, é muito específico. A gente fica rindo porque enfermeiras de outras áreas têm muito medo das mulheres grávidas, né? Se tiver uma mulher lá na emergência, eles bem rapidinho vão levar elas pra gente. Tipo, porque é muito específico, o pessoal fica meio desconfortável vendo mulheres com dores e tal, e eles têm medo, né? Mas essa área é bem legal. Eu também acho que, pelo menos onde eu trabalho, nunca tem uma enfermeira que tá cansada
de trabalhar nessa área, sabe? Todo mundo lá está lá faz muito tempo e ninguém quer sair. Que a gente fica muito apaixonado, tem uma cultura muito linda lá, porque o trabalho que a gente faz é muito geralmente feliz e muito lindo e é algo rápido. Nossos pacientes vão ter o bebê e vão sair, tipo, é bem legal. Tá, é uma área bem diferente. Tem muito estudante enfermeira que tem medo, que não quer fazer, especialmente os homens. Tem muito receio assim. Mas quando você realmente gosta, você vai ficar lá para sempre. E como é que é essa rotina, Brooke? Como num dia no trabalho. Como que é a sua rotina? Nossa. Então, é geralmente diferente, é sempre diferente. Todo dia é alguma nova coisa, quase. Mas eu gosto disso. Eu acho que muitas pessoas acham que uma enfermeira obstetra só está lá e o bebê nasce e vai para a próxima mãe e vai nascer um outro bebê, mas tem muito mais coisas. Eu faço cirurgias cessáreas que já estão, tipo, programadas. Um, por exemplo, essa mãe vai vir 8 horas da manhã, a cirurgia é 10 horas da manhã, e o bebê vai sair, sabe, tudo planejado. Também a gente faz nosso próprio triage, então se uma mãe chega lá com algum problema, muitos vômitos, ou qualquer problema, não está sentindo o bebê mais, coisas assim, a gente lidera com tudo aquilo e a gente comunica com os médicos e a gente vai ajudar elas assim, né? E outros dias realmente é muitos partos, muitas induções que a gente está tentando começar a parto de alguém. Então, realmente todo dia é diferente. Eu entro lá e nunca sei se vou ter 3 bebês, se eu vou ter nenhum bebê. Realmente depende das pacientes que estão lá naquele dia. E quando que você entra assim na gestação? Eu estou pensando aqui o papel da enfermeira durante a gestação. Então, especificamente eu trabalho, tipo, sou no hospital, mas a gente vê essas mães no hospital durante a gestação por qualquer coisa. Numa clínica, uma enfermeira obstetra vai provavelmente pegar seu histórico, saber quais medicamentos, remédios você está tomando, vão tomar supressão, essas coisas. A gente coloca muito, a gente faz aqueles testes que se chama non-stress test, quando a gente coloca aqueles monitores em você para ver o coração do bebê, para ver suas contrações, tudo aquilo para monitorar você. E a gente sempre também pode falar com as mães no telefone, se tem alguma dúvida, que muitas mães têm muitas perguntas durante a gravidez, né? Sempre vai ter um sintoma ou algo assim que elas vão duvidar ou ter medo e é legal poder ajudar elas também, ficar mais calmas. E quando que você, durante a gestação da mulher, né? Quando que você entra na gestação? No começo, por exemplo, os primeiros 3 meses, você já tem contato com as gestantes? Como é que é esse pré-natal? Então, geralmente nos Estados Unidos, pré-natal, quando você descobre que está grávida, você vai ligar para sua clínica, né? E eles vão querer te ver primeiro para confirmar, geralmente quando você tem 6, 7, 8 semanas. Depois, com uns 12 semanas, eles vão fazer todos os exames de sangue e tal, né? E então, antes disso, a gente, como enfermeira, não faz muita parte, que aqui você só vai ver sua parteira, enfermeira ou seu médico, né? Depois, onde eu trabalho, a gente cuida depois das 20 semanas. Tá? Se você já tiver mais de 20 semanas, você já pode vir, as enfermeiras do parto vão te ajudar e tal. Nas clínicas, elas usam mais os medical assistants do que a enfermeira. Geralmente só tem uma enfermeira numa clínica mesmo. Mas tem todas como se fosse uma técnica de enfermeira. Mas no hospital, se você tiver mais de 20 semanas, vocês tipo, automaticamente vão para minha área no hospital e a gente cuida de você lá. E em quais situações a enfermeira obstetra pode conduzir um parto? Então, a gente sempre vai tentar não fazer, um, porque a coisa certa é para médica ou parteira enfermeira fazer o parto, né? Mas acontece muito que pode ser que uma mãe chega lá já 10 centímetros, já empurrando, e talvez o médico não esteja lá e a gente tem que fazer.
A gente nunca faz de propósito, assim. A gente sempre vai chamar e tentar pegar alguém. É mais para se tiver uma emergência, né? A gente não quer ser a única pessoa lá, né? Quando eu trabalhava de noite, de plantão, né? Que fala no Brasil, Sim. eu pegava muito mais bebês, porque nossos médicos estavam dormindo ou estavam em casa, e a gente ligava e o bebê já tá saindo, não sei, e eles não chegaram a tempo. Então, a gente é treinado para fazer isso, especialmente se é uma mãe que já teve 3, 4 filhos, eles saem muito rápido. Mas a gente tenta não fazer sem ter o médico com a gente. Geralmente é o médico ou parteira, uma enfermeira da mãe e uma enfermeira para o bebê. Então é um time de 3 que a gente prefere ter quando o bebê vai nascer. E fala para a gente um pouco mais sobre esse parto humanizado. Um parto humanizado de respeitar as mulheres, coisa assim que tá falando. Sim. Sim, é uma é algo tão importante porque por muitos anos na história do mundo, né, as mulheres não foram muito respeitadas assim, especialmente no mundo de medicina. Antigamente, um parto, você chegava lá, o médico decidia tudo, você empurrava com o médico queria, você tomava o que o médico queria. Não tinha muito trabalho em equipe, assim, tipo, a mãe não tinha muito para falar. E agora essa cultura está mudando muito, acho que no mundo inteiro, mas a gente está tentando muito mudar isso nos Estados Unidos para aumentar o respeito das mulheres, para ter esses partos mais humanizados, para as mães terem mais controle, terem mais escolhas durante seu parto e durante a gravidez também. Eu acho bem legal, pelo menos onde eu trabalho, acho que a gente faz muito bem isso, de nunca querer forçar uma mãe a fazer nada. Até uma cesárea é a escolha da mãe, ou uma emergência é a escolha da mãe também. A gente sempre quer ouvir das opiniões e perguntas de uma mãe, de um paciente, antes de fazer qualquer coisa. É isso que eu ia te perguntar também sobre cesárea, sabe? Fazer o parto cesariano. Uhum. Aqui é incentivado a fazer mais ou mais o natural? Então, esse, esse tópico é algo que eu acho bem interessante, porque eu sei que o Brasil é um dos países que faz mais cesáreas no mundo. Eles fazem mais do que a gente aqui, né? A gente sempre vai recomendar um parto normal se você estiver saudável. Até se você já teve uma cesárea como a primeira vez, geralmente os médicos vão recomendar tentar ter um parto normal, porque tem menos riscos. Com uma cesárea, você tem mais riscos da cirurgia. É uma cirurgia bem grande, né? Pode ter infecções depois, mais dor depois. Os bebês geralmente nascem um pouco melhor durante um parto normal, precisa menos ajuda. Algumas indicações de fazer uma cesárea, claro que é se seu bebê não está cabeça para baixo, que isso é um pouco perigoso, eles vão recomendar uma cesárea para isso. Às vezes, se você tem, tipo, um, um tipo de gêmeos que tem vários tipos de gêmeos, mas tem alguns que depende de quantos placenta e quantos cordas e tal. Tem alguns que são perigosos para ter um parto normal. Durante um parto, se o coração do seu bebê está super para baixo, está muito ruim, coisa assim, eles vão recomendar uma cesárea. Ou se seu bolso está quebrado faz muito tempo e agora a mãe está com uma infecção, eles vão recomendar também. Então, tem algumas indicações, tipo, importantes, mas a gente está tentando muito mudar a cultura de só fazer uma cesárea, porque, talvez está demorando, não está dilatando rápido, essas coisas, né? E em relação a ir ao hospital, porque Uhum. quando a gente está grávida, é recomendado ir no hospital quando tiver um determinado espaçamento de contrações, né? Uhum. Mas se a bolsa estoura, por exemplo, você tem Uhum. que correr para o hospital, você pode esperar. Boa pergunta. Muita gente liga para a gente perguntando isso. Se você está numa uma grávida de baixo risco, tipo, não
tem um problema, uma doença ou coisas assim, a gente sempre fala que se quiser esperar algumas horas, elas podem ficar em casa para tomar um banho e ver se as contrações vão começar. Mas se você e depois vir para o hospital com contrações, né? A gente nunca quer que você espere mais de 24 horas, mais de 12 horas, na verdade. Que quando você chega a 24 horas com uma bolsa estourada, aí seu risco de infecção aumenta muito. Mas também, se você é uma mãe e sua bolsa estoura e você está antes de 37 semanas grávida, a gente quer você no hospital, porque vai que nasce prematuro e a gente quer ver tudo certinho. Também, se sua bolsa está estourada e está uma cor estranha, pode indicar que seu bebê está um pouco estressado, então é melhor vir para o hospital. E uma terceira razão para só vir é se você já teve filhos ou já teve partos meio rapidinhos. E pode ser que acontece rápido. E algumas mães têm, não sei se você já ouviu falar, tem uma bactéria normal, a gente chama GBS. Algumas mães são positivas, alguns são negativos. Não significa nada, não é uma doença ruim, mas quando você é positiva, a gente quer dar antibiótico para você durante seu parto. Então, se sua bolsa já estourou, pode ser que seu parto vai bem rapidinho ou mais rápido. A gente quer que você for para o hospital logo para a gente começar os antibióticos. Então, resposta longa. Se não tem um problema com você e você é negativo do GBS, pode esperar algumas horas para ver, tipo, caminhar, fazer algumas coisas, come e depois pode vir para o hospital, mas nunca, quando já passa 12 horas e especialmente 24 horas, você deve estar no hospital. E quais são os mitos sobre o parto, assim, que ainda são comuns, assim, tanto as enfermeiras quanto as pacientes? Quais que são os mitos, assim, que vocês escutam mais comuns, assim? Nossa, tem várias. Tem, tem muita gente que fala que pegar uma epidural vai te deixar paralisado, que é Ó, completamente errado. Tem muita gente com medo. Ela sofre. Muitos de nossos pacientes hispânicos têm muito medo de pegar uma epidural. Um, tem gente que nossa, tem muitos mitos sobre como começar seu parto, né? Tem gente que fala para comer abacaxi, que pode começar contrações. Isso ainda não foi provado pela ciência. Tem várias coisas assim, aquele chá de raspberry leaf tea. Tem pessoas que juram com isso. Eu até juro que me ajudou a começar meu parto, mas também não é ciência. Tem gente que tem medo de ter uma bolsa estourada que eles falam que é um nascimento seco e o bebê não vai ficar bem, que é completamente errado também, né? Porque muitas mães, antes de ter contrações, a bolsa vai quebrar e elas vão ter um parto totalmente normal. Isso também eu vejo mais com latinas, assim, tipo, um nascimento seco, coisas assim. Mas tem nada a ver. nossa. Como a enfermeira obstetra ajuda a reduzir os medos e as inseguranças das gestantes? Nossa, isso é minha, acho que, parte favorita de ser uma enfermeira, porque é muito natural e normal ter medo de um parto, especialmente com seu primeiro bebê, e especialmente se você não é no seu país de origem, né? Eu acho que do primeiro ao segundo que eu conheço a mamãe, eu gosto de falar sobre as metas dela, falar que eu estou sempre disposta a qualquer coisa. Eu tento muito fazer uma amizade verdadeira, conhecer o pai também, ou a avó, quem estiver lá, conhecer essa mãe. Sempre, ela sempre tem perguntas, então eu sempre respondo com muito respeito. Eu tento muito fazer educação com elas para realmente a gente se entender. Eu acho importante também, eu sempre prometo para elas que se tiver algo ruim ou perigoso com o bebê dela, ou com o parto dela, que eu iria falar com ela primeiro, que eu não ia ficar fora falando com o médico e esconder coisas dela, que eu vou falar tudo
Se seu bebê está ruim nos monitores, eu vou vir, a gente vai falar sobre aquilo, sobre o que pode acontecer, que assim você pode evitar uma mãe sentir traumatizada não, com medo. Se a gente já acha que talvez vai precisar uma cesárea, eu já vou começar a falar um pouco, explicar como ia ser para tirar esse medo, né? Em vez do médico só chegar, você precisa uma cesárea, porque isso é muito assustador. Então, eu gosto muito de ser bem honesta, preparar minhas pacientes, explicar tudo para elas. E assim a gente fique melhores amigas depois, né? Também eu sempre prometo que o que acontece no parto eu não vou falar, eu não vou lembrar, não vou sei se você está depilada, não vou lembrar se você, sei lá, fez algo doido no parto. Só eu falo, eu não vou lembrar, eu só vou lembrar que tudo ficou certo e feliz no fim. Isso, e a sua vantagem, Bruno, é que você sabe falar português, né? Então, Uhum. né, tendo gestantes brasileiras, você consegue se comunicar. E, nossa, eu amo. Eu tinha uma brasileira alguns dias atrás, ou algumas semanas, e foi bem legal. E ela falava inglês também, mas os parentes, a mãe e o pai dela, tipo, eles queriam falar em português, então foi bem legal poder explicar tudo sem um interpreter, e só eu como amigos, sabe? É muito legal. E no Brasil, eu já vi, aqui eu nunca vi, por isso eu estou perguntando. No Uhum. Brasil, eu já vi pessoas que filmam o parto. Eu estou falando profissional, com Sim, câmera bem chique. assim que tira a foto, o vídeo. Uhum. Alguns, não sei se são todos os hospitais, mas tem um vidro que as pessoas podem, os parentes podem ver o parto e tudo. Acontece isso aqui? Pode? É permitido? Totalmente depende no seu hospital, né? E, na verdade, no meu hospital, só depende com o seu provider, com o médico ou parteira que está fazendo. Para mim, eu não me importo, tipo, pode filmar, eu sempre vou ajudar a bater fotos e tal. E quase sempre eles estão bem com você gravando, só tem que perguntar permissão antes. Se você vai ter alguém profissional assim, um fotógrafo, algo assim, só tem que falar, é melhor falar antes com o seu médico, só para preparar e para eles saberem, né? Para não ter uma surpresa, assim. Mas quase sempre eles deixam, porque a gente entende que é um momento único, é um momento que não pode ver depois, né? Realmente é legal para ter, para lembrar sempre. Então, só depende no seu hospital. Mas as mães, se têm dúvidas, podem só ligar ou perguntar ao médico se pode gravar. Eu já ouvi falar que tem lugares que aceitam foto, que deixam tirar fotos, mas não vídeos. Tá, só depende. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Quais os métodos, né, que a gente não usa de farmácia que podem ajudar a aliviar, né, a dor do parto? Essa é uma boa pergunta também. Então, se você quiser fazer seu parto totalmente natural, só vai. É bem legal, eu aplaudo muito. Eu não consegui, mas eu acho muito legal. Essas mais mudam muito de posição, né? Massagem pode ser bom. Tem, como se chama? Um comb, sabe? Uma escovinha, aqueles combs que são grandes, tipo, esse tamanho, e você durante uma contração, elas, tipo, seguram para, tipo, mudar seu cérebro para pensar numa outra dor. Tem várias coisas, assim, mais holísticas. Eu já vi pessoas com aquela arma de massagem. Pode fazer coisas certas no quadril e nas costas que ajuda, né? Mas se você quer remédios, tem várias opções. A gente tem um remédio que você coloca de soro, né? Hum, No intravenoso, que sim. é seguro para usar até uns 6 ou 7 centímetros. E não tira seus dores, mas pode tirar
tipo, melhora seu dor para ser mais tolerável. Então, se você estava, tipo, 8 de 10, talvez com remédio, suas contrações são, tipo, 4 de 10. Também te dá sono, então algumas mais conseguem descansar por meia hora, 40 minutos, pelo menos, um pouco. O problema é que esse remédio realmente só ajuda por uma hora, mais ou menos. Mas a gente pode dar algumas doses desse remédio se for preciso, até 6 ou 7 centímetros. E a gente faz isso porque pode também deixar o bebê com sono igual que deixa a mãe com sono. Então, eles vão nascer tudo, tipo, não querendo viver muito bem. A gente deixa eles vivos, né? Claro. Mas é um pouco, a gente tem que olhar com mais cuidado, mais perto o bebê. Outra É, opção, como? não, eu ia falar também para ver se o bebê tá ativo, né? Exatamente. Os movimentos são bens, a cor, A outra coisa, temos um gás de nitrous oxide que a gente chama de laughing gas. É aquilo que deixa você um pouco doido, né? No dentista, algumas pessoas aqui usam no dentista para as crianças. E esse eu acho que a gente fala que mais ajuda mais quando você está mais perto de empurrar, como 7, 8, 9 centímetros. A gente arruma tudo lá para você no quarto, é conectado com oxigênio na parede. E esse gás você usa com uma máscara. Então, quando uma mãe tem uma contração, ela respira com essa máscara durante a contração. E não vai tirar seu dor, mas ajuda muito a distrair sua mente, né? E ajuda também as mais focar em respirar durante uma contração. E respirando bem ajuda muito com aquele dor do parto, né? E a última coisa é o epidural, né? Que realmente você para de sentir suas contrações, tipo, de seus costelas mais para baixo, está como dormindo, suas pernas, você só pode mexer um pouco. Isso é legal porque tira a dor das contrações, mas não tira tanto de pressão. Então, ainda uma mãe pode empurrar e vai saber quando empurrar, né? Então, isso seria a coisa mais, talvez, invasiva, mas a coisa que mais ajuda com uma dor do parto. É, eu acho que eu tomei epidural, Uhum. os dois, né? Nas duas crianças. Para mim foi o que mais doeu no parto. Sério. Foi a própria injeção mais do que o parto em si, né? É difícil também, depende muito com a pessoa de anestesia que está fazendo. Tem uns que são melhores de outros. Também depende quando você recebe, porque eu acho que se já está com aquelas contrações bem pesadas e dolorosas, é muito difícil, tipo, sentar naquela posição e não se mexer. Tipo, isso pode ser um desafio para muitas mães. Então, às vezes o processo de pegar aquele epidural é muito tenso, muito difícil. E outras mães aguentam de boa, elas nem sentem quase nada. É aquele, o começo eles te dão uma injeção que dói mais do que tudo, que é aquela anestesia. E se queima, fica como se fosse uma abelha, né? Tipo, picando você por uns 10, 15 segundos. Mas depois disso, se tiver uma anestesiologista bom, não vai doer. Não deve doer muito depois. Mas pode ser difícil. Todo mundo é diferente. É, e como que a mulher pode preparar para melhorar o próprio parto, assim? Eu acho que a melhor coisa é realmente ficar educada, tipo, pesquisar suas perguntas, estar preparada para várias coisas. Eu vejo que as mães que têm muito que ficam tristes depois ou ficam meio com trauma depois são as mães que tinham uma expectativa super alta e perfeita e nunca nem pensaram ou prepararam para outras coisas. Ou seja, uma mãe que talvez queria fazer um parto natural e normal e tudo bonito, mas o bebê teve uma emergência e foi para uma cesárea. Elas ficam muito tristes e coisas assim. Eu acho que para preparar para um parto é bom entender tudo o que pode acontecer, não para ter medo, mas para entender se a gente tem que fazer uma coisa que não estava planejada. Ah, então, é bom
aprender mais sobre cesárea e parto normal, aprender sobre epidural e aprender sobre um parto natural, aprender sobre alguns problemas, tipo um hemorrhage, que pode sangrar muito depois, ou como ia ser, ou se meu bebê precisa de um vacuum para sair, como seria, ou sabe, ou se eu preciso pontos depois, qualquer coisa, é bom. Tem muitas contas nas redes sociais que são tops explicando isso. A gente sempre fala para não ir para o TikTok para aprender medicina, mas tem gente qualificada, tem médicos e enfermeiras obstetras que ensina e escreve sites online que são bons, que vão te ensinar. Então, é legal ouvir histórias demais, mas a melhor coisa é realmente pesquisa com pessoas que são educadas, formadas com isso, né? Que eu também vi muitas mentiras ou muitas coisas que podem te assustar em vez de ajudar. E isso não é legal. Você não quer ouvir cada história doida que aconteceu, é melhor só ouvir, tipo, os fatos, né? Para estar mais preparada. E eu realmente percebi, né, que as enfermeiras obstetras, elas estão sempre nos meus dois partos, super felizes, super, assim, me deixou muito tranquila. Eu acho que elas tiveram uma participação muito boa e positiva na minha experiência. Estavam Uhum. trabalhando felizes, estavam sempre checando em mim. É, ótimo, não tenho o que reclamar. Minha experiência é só positiva. Uhum. Igual você falou, né, que as enfermeiras estão felizes e tal. Uhum. Eu consigo identificar isso. Mas não são só flores, como a gente fala, né? Quais maiores Uhum. desafios que você vê na sua profissão? Nossa. Então, é engraçado. Muita gente fala: você é uma enfermeira de parto, deve ser a melhor coisa, sempre feliz e tal. E eu sempre falo que, tipo, as altas, tipo, os highs são highs. Tipo, as coisas felizes são muito felizes. E as coisas tristes são muito felizes, muito tristes, né? Que 90% do meu trabalho é bem feliz. Mas às vezes tem coisas que não dá certo, ou infelizmente talvez um bebê, tipo, não ou falece, coisas assim, então pode ser a coisa mais desafiador também. Tem muitos dias que eu já chorava com mais, que geralmente elas chegam já sabendo que o bebê não está mais vivo, coisas assim. Então tem alguns assuntos muito sensíveis e tristes, né, que a gente tem que fazer também, não é só, tipo, o sol e arco-íris e flores e feliz, mas eu acho uma honra, acho algo bem especial estar com essas mães também, porque é quando elas mais precisam de alguém que vai cuidar delas, que vai entender, que vai ajudar. Então, é isso, eu gosto também de ajudar essas mães. Eu não gosto do que acontece com essas situações, mas é algo especial que também leva uma pessoa especial para fazer esse trabalho, né? E também, a parte dessas coisas tristes, pode ter muito drama de família também. Tem muitos casais, tipo, ai, não quero o pai aqui, ai, eu não quero minha madrasta aqui, ai, eu não quero minha irmã aqui. Tem muito drama, assim. Às vezes a gente pode ficar rindo, às vezes pode ser bem complicado para liderar uma situação assim, como enfermeira, que a gente sempre vai ficar no lado da paciente, né? E às vezes a gente tem que falar que alguém tem que sair, ou lidar com coisas legais, pode ser meio dramática. Eu sempre falo que a gente deve ter um show de reality TV, às vezes, com todas as dramas que pode ter. E tem uma história assim, Brooke, marcante, assim, que marcou a sua carreira? Nossa, acho que tem mil histórias. Uma que eu acho bem linda é que teve um ano que eu precisava trabalhar dia de Natal. E já fiquei, eu não quero trabalhar no Natal, eu queria estar com minha família. Mas, claro, os bebês podem vir qualquer dia, horário do ano, né? Então, eu trabalhei aquele dia e eu peguei um paciente normal, estava tendo o primeiro filho dela. E quando eu fui lá, eu aprendi um monte sobre esse casal. E o marido dela estava com uma doença que
os médicos falaram que ele só tinha mais 5 anos para viver, né? E ela sabia disso quando eles se conheceram, mas mesmo assim, eles casaram e eles agora estavam tendo uma filha. E foi muito marcante, empurrando com eles falando sobre a história deles. O pai ainda podia falar e andar um pouco, mas logo, depois ele não, talvez ia conseguir. E foi legal que esse casal se conheceu no dia de Natal e o bebê estava na cena no dia de Natal. Eu já fiquei, oh, que especial. E quando o bebê saiu, eu vi o pai dando mamadeira para o bebê e, tipo, eles estavam tão felizes. Todo mundo estava chorando lá, todo mundo, a parteira, eu, porque a gente não sabia, tipo, ele não sabia se ele ia poder ver um filho um dia, se ele ia ser um pai um dia ou casar. E eles estavam lá super felizes. E até eu sair dela ainda está vivo, mas está bem, tipo, numa cadeira de rodas e tal. Mas foi muito especial ser a enfermeira deles. E eu fiz algumas artes com os pés de bebê de Natal. Eu tentei fazer algo bem especial para eles. E como um mês depois, ela mandou uma carta com uma foto de todos nós lá no parto com o bebê. E foi algo bem especial. Que legal. E quais orientações você daria assim para uma gestante, né, de primeira viagem? Eu iria falar para, além de tentar ser educada e aprender sobre o parto, também fazer aqueles planos de parto. Tem pessoas que ficam zoando sobre um plano de parto, que estranho. Mas é bem legal porque você pode realmente pensar em tudo que você gostaria de ter, né? Seu plano, as mães devem ter um plano de dor. Deve ter um plano para depois se vai dar vai amamentar o bebê ou se vai dar fórmula, se vai dar os remédios para o bebê. É muito bom pensar antes para não estar muito estressado no momento. Tem muita gente que chega, eu não sei, e olha para mim, eu não posso escolher, tipo, é seu parto, é seu bebê. Então, mais preparação e mais um plano que pode pegar antes é melhor. E como eu falava antes, para também pesquisar sobre outras opções que você não quer, mas que podem acontecer, como uma cesárea ou algo mais urgente, né? E como que é o acompanhamento no pós-parto? No pós-parto, onde eu trabalho, a gente fica algumas horas depois com essas mães e depois elas vão trocar para um outro quarto que está no lado de pós-parto. Alguns hospitais, você nem troca de quarto, você fica lá até ir para casa, né? Então, nos Estados Unidos, só depende como o seu hospital funciona. Se você um parto normal, a gente recomenda ficar mais ou menos 24 horas depois, né? Que a gente faz uns testes no bebê, ver se o coração está bem, a gente faz teste de sangue e tal. Um, e se você teve uma cesárea, a gente recomenda que você fique 2 até 3 dias pós-parto. E lá, realmente, as mães estão exaustas. Eu sei que as enfermeiras sempre estão chegando, você nem dorme, é bem difícil. Mas é seu tempo para estabelecer como você vai ficar com esse bebê e deixar esse bebê vivo, né? Então, se vai fazer a amamentação, é ótimo fazer perguntas enquanto você está lá. Quase todo hospital tem especialistas de amamentação que vão para o seu quarto, vão ajudar, vão ver se está certo, vão ver se você precisa de ajuda. Então é muito importante ficar lá para estabelecer isso. Mesmo assim, se você é uma nova mãe e vai dar fórmula, uma mamadeira, as enfermeiras vão te ensinar quanto e como fazer. É bem legal, especialmente com seu primeiro bebê. Você precisa mais ajuda às vezes em entender, ok, qual tamanho de fralda eu devo usar, ok, e como você dá um banho, sabe? E na área de pós-parto a gente faz muita educação sobre essas coisas, sobre como se cuidar, que você chega, você está sangrando aí na casa ou tem tipo, acabou de fazer uma cirurgia grande, a gente fala sobre como se cuidar, a gente fala sobre seu saúde mental, né? Que depressão pós-parto pode ser algo bem forte às vezes. A gente quer que você tenha recursos para isso. E também a gente ensina como cuidar do seu bebê, né? Algumas dicas, como
o seu bebê deve dormir, quanto deve comer e tudo isso. E todo hospital deve dar também um pacote com muitas informações. E se eles só têm inglês, é mentira, porque você pode pegar isso em espanhol, em outros idiomas também. E na parte da amamentação, né? Você, como enfermeira obstetra, você tem acesso a isso? Você tem esse apoio no processo da mãe? Sim, a gente sempre ajuda muito com isso. Como eu falava, eu só tenho as mães por como 2 ou 3 horas depois, e depois geralmente elas vão para as outras enfermeiras. Mas nossa meta sempre é, durante a primeira hora que seu bebê está vivo, a gente sempre tenta já colocar seu bebê para amamentar, né? Que ajuda muito com a temperatura do seu bebê, ajuda com o nível de glucose, tipo, o metabolismo do bebê, ajuda com em regular o pulso, o coração do bebê, tem muitos benefícios. Então, eu sempre faço parte com isso. As primeiras vezes, eu sempre vou ajudar as mães a fazer essa amamentação. Uma mãe que já fez com 3 filhos, geralmente não precisa muito ajuda, mas as mães de primeira vez precisa, que é algo que não pode praticar até seu bebê estiver no mundo, né? Você pode pensar e ler, mas fazendo na vida real é difícil no começo. Eu tô amamentando agora, e como enfermeira obstetra, foi difícil para eu estabelecer e ajudar meu bebê a entender. Não é sempre super fácil. Então, é legal que eu posso ajudar mais com isso também. A gente é treinado com isso. A gente não é especialista de lactation, mas a gente é treinado para ajudar mais assim. E eu sei que já é mais de outro profissional, mas existe, assim, uma mãe que não consegue amamentar? Não tem jeito? Às vezes tem, tem várias ferramentas que pode fazer para tentar ajudar, né? Às vezes seu bebê pode ter algum problema ou doença, algo assim que realmente não vai deixar você amamentar com, tipo, bem-sucedida. Então, uma opção que muitas mães fazem é que elas fazem pumping, que tira leite nas máquinas, que tira leite em vez de amamentação. E assim não tem aquele, tipo, o bonding, tipo, o relacionamento que a gente fala que é melhor com a amamentação. Talvez não vai ser exatamente igual, mas o bebê pega totalmente, tipo, cada nutriente e tal do seu leite. Então, mais que queira muito que seu filho, tipo, não toma fórmula, pode fazer pumping. A gente já aluga nossas máquinas do hospital para as mães usarem em casa. Se você tem um convênio de saúde, eles vão pagar para você ter um de graça, ou eles vendem lá nas lojas aqui, na Walmart, Target, você pode comprar. E a gente pode ajudar as mães também no hospital, como usar o pump delas. E tem mais que, sabe, desde a gravidez que só quer fazer pumping, não quer amamentar e nem dar fórmula. E está tudo bem, seu bebê, a gente te ajuda. E tem mais também que talvez tenham problemas com a saúde ou já ou só realmente não quer, ou por qualquer motivo, ou vai trabalhar e não consegue. E a gente tem toda a fórmula também no hospital. E geralmente tem programas também que pode ajudar alguém a pagar para a fórmula quando você sai do hospital. Mas a gente sempre tenta enviar as mães com várias mamadeiras de fórmula também, para elas terem alguns dias com fórmula de graça. E como enfermeira obstétrica, né? O que que você mais, assim, aprendeu para a sua vida? Nossa, mil coisas. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a vida, assim, do meu trabalho é que todo mundo é diferente e todo mundo não é igual a você e isso não é errado, né? Eu aprendi a amar pessoas que são bem diferentes do que eu, pessoas que cresceram muito diferente, talvez é muito fácil julgar alguém que chega lá que talvez tenha histórica de drogas ou morando na rua, coisas assim, mas eu acho que como enfermeira, de parte você consegue olhar
tipo, na pessoa mesmo e não pensar disso. Você vê a pessoa com esse bebê, e você consegue ver o coração das pessoas. E eu acho muito legal que eu consegui desenvolver mais isso, que até quando estou no mercado ou algo assim, eu vejo alguém estranho, em vez de, tipo, julgar, eu penso, eles precisam de ajuda, como eu posso ajudar? Tipo, coisa bem enfermeira. E aprender que todo mundo é especial, todo mundo tem seus desafios, não significa que é uma pessoa ruim ou suja ou mal, mas é só uma pessoa que precisa de ajuda, entendeu? Tá, essa lição foi uma das mais importantes que eu aprendi como uma enfermeira, que todo mundo é importante e merece respeito. Legal. E que conselho que você daria para quem deseja seguir essa carreira? Não é fácil, mas é muito especial. E eu sempre falo com meus estudantes que eu tenho muitos estudantes que vão ficar comigo por algumas semanas e tal. É para escolher uma área que você ama. Que a enfermagem pode ser pesado e pode ser difícil, não é sempre tudo bonito assim. E se você realmente não gosta do que você faz, é melhor sair e encontrar alguém que você gosta mais. Que acho que todo mundo talvez tenha uma experiência que teve uma enfermeira que não foi fofinha, não foi boazinha, ou foi, tipo, bravinha, ou sei lá, sabe? E ninguém merece ter uma enfermeira assim. E como enfermeira, você não merece estar num trabalho que odeia, né? E tem muitos, muitos trabalhos aqui nos Estados Unidos para uma enfermeira. Tem trabalho num hospital, numa clínica, trabalho que pode fazer de sua casa ou na casa de alguém. Então, se você não esteja feliz, você não vai ser a melhor versão de enfermeira, né? Não vai ser si mesmo. Então, sai e busca uma coisa que você sente mais paixão, alguma coisa que você realmente gosta. É verdade, que isso pode refletir muito no seu trabalho, exatamente no Uhum. seu trabalho, né? Com certeza você fica queimada e não vai tratar seus pacientes com paciência, É, com compaixão, né? é. E se você pudesse assim deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão vivendo a maternidade, qual que seria essa mensagem? Nossa, eu, eu iria falar para você, como é em português? Tipo, stick up for yourself, advocate, advocar, não sei essa palavra. Seria como se fosse você é, se pronunciar, né? Se defender, Se algo assim. defender, se é. É para realmente não ter medo, mas saber como se defender se algo não parece seguro para você, se você tem uma intuition, Intuição, é. intuição que algo está errado, fale com seu time. Não precisa só fazer o que todo mundo quer. Realmente você é importante, você é especial, você merece ser entendida e respeitada. E realmente, se sente que não está fazendo bem, pergunte e vê aí se pode trocar. Tipo, seu parto é seu, seu bebê é seu corpo é seu, então vê aí, pega um bom time e não tenha medo de falar e perguntar. Isso é verdade, porque quando eu mudei de cidade, meu filho nasceu em uma cidade, minha filha outra. Na Uhum. segunda gravidez, quando eu fui, já tinha confirmado a gravidez e tudo. Quando eu fui para uma médica, que seria a minha médica, já de começo ela estava tão estressada e ela estava assim, nem, nem olhando para mim ela estava, assim, eu falei Hum. assim, não quero. Aí eu já fechei e falei, não, vou procurar outro lugar. Realmente, se você vê que tem uma coisa ali que não te agrada, já do começo já não tem que ficar, Uhum. porque esse momento da gravidez é muito delicado, são muitos Sim. hormônios envolvidos, né? São Uhum. duas vidas envolvidas no mínimo, e realmente você merece ser tratado bem. Então, se não for, próximo, né? Esse é o momento mais vulnerável. Se você não se sente bem com as pessoas, você pode pegar outras pessoas, pode pedir para ter uma outra enfermeira. A gente vai te dar uma outra enfermeira, pode trocar de médico, né? E Exatamente. eu não estou falando, se tiver algo
errado, ou que não é seguro e você só não gosta, é outra coisa, né? Tem que ouvir, entender mais. Mas é assim, você pode fazer seu time, pode realmente confiar nas pessoas para não ter medo. É importante. Não ter medo é muito importante. Uhum. Muito bem, Brooke. Muito obrigada. Vai ser de grande assim, valia para os nossos ouvintes entender essa parte, né? Para as nossas futuras mamães. Sim, é bem legal e qualquer dúvida, eu sempre gosto de falar. Eu falei demais, eu falei pra caramba. Foi Mas é ótimo. um assunto bem legal, é como toda a gente chegou aqui na Terra, então todo mundo faz parte de um parto de uma forma. Todo mundo passou por isso, né, Brooke? Sim, pois é. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!